Seja bem-vindo ao canal Primo Solda, o seu canal de soldagem no YouTube. Aqui o iniciante vira soldador de verdade. Fala, soldador em construção. Seja bem-vindo ao canal Primo Solda. Hoje você vai aprender algo essencial para quem está começando na MIG Mag, como fazer a regulagem correta da sua máquina de solda. Se você já tentou soldar e o arame grudou, respingou demais ou o cordão ficou feio, provavelmente o problema não é só técnica, é regulagem. Fica comigo até o final que vou te mostrar o passo a passo e ainda te dou uma dica que ninguém te ensina no começo. A máquina não trabalha sozinha. Muita gente acredita que basta ligar a máquina, apertar o gatilho e sair soldando. Mas isso é um erro. A qualidade da solda depende diretamente da regulagem correta da máquina para cada situação. Você precisa ajustar a solda de acordo com o tipo de material, aço carbono, inox, alumínio, a espessura da peça, a posição da soldagem, plana, vertical, sobre cabeça. Se você não fizer isso, vai ter problemas, e os mais comuns são estes. Cordão poroso ou com falhas. O que é? A solda apresenta pequenos furos, poros, trincas ou trechos mal fundidos. Por que acontece? Gás de proteção com fluxo fraco ou mal posicionado. Peça suja, com óleo, tinta, ferrugem ou umidade. Tocha muito distante ou inclinada demais. Arame oxidado ou úmido. Consequência: a solda fica fraca, pode quebrar com facilidade e será reprovada em inspeções. 2. Deposição insuficiente. O que é? O cordão de solda fica superficial, mal grudado, sem se fundir bem com o metal da peça. Por que acontece? Corrente, amperagem, muito baixa. Velocidade de soldagem rápida demais. Tocha mal posicionada. Consequência: a solda não une de verdade, parece firme, mas pode se soltar com facilidade. 3. Marca de cruz, excesso de respingo. O que é? Gotas de metal são lançadas em volta do cordão durante a soldagem. Por que acontece? Tensão muito alta. Avanço do arame muito rápido. Arco instável por má regulagem ou tocha mal posicionada. Consequência: sujança, retrabalho e aparência ruim. Pode indicar soldagem mal regulada. 4. Falta de penetração. O que é? A solda não atravessa a junta entre as peças, fica só na superfície. Por que acontece? Corrente baixa. Preparação incorreta da junta. Velocidade de soldagem rápida demais. Posição da tocha errada. Consequência: peças mal unidas, risco de rompimento e falhas estruturais. Resumo: ajustar a máquina com base no material, espessura e posição de soldagem é essencial para evitar defeitos e garantir segurança, resistência, qualidade e acabamento profissional. Quem domina a regulagem, domina a soldagem. Quando a gente fala de regulagem de máquina de solda MIG Mag, existem 3 ajustes principais que fazem toda a diferença no resultado: tensão, velocidade do arame e indutância. Tensão, volts. A tensão controla o arco elétrico, ou seja, aquela faísca que forma entre o arame e a peça. É esse arco que gera o calor para derreter o metal. Se a tensão estiver baixa demais, o arco fica muito curto e frio. O metal não chega a derreter direito e a solda acaba sem penetração. Agora, se a tensão estiver alta demais, o arco fica muito longo, instável e com muito respingo, além de ficar difícil de controlar. O ideal é ajustar conforme a espessura da chapa. Para chapas finas, até 2 mm, a tensão recomendada fica entre 14 e 17 volts. Para chapas mais grossas, sobe um pouco, ficando entre 18 e 22 volts. 2. Velocidade do arame. Outro ponto fundamental é a velocidade com que o arame sai da tocha. Isso precisa estar em equilíbrio com a tensão. Se o arame sair rápido demais, vai ter excesso de material sendo empurrado na poça de fusão e o som da solda fica estranho, meio batendo. Agora, se o arame sair lento demais, o arco começa a falhar, e o arame pode até grudar na peça. O segredo aqui é fazer o teste do som. Ajuste até a solda fazer um som contínuo, suave, parecido com fritura de bacon. Esse som é sinal de que a regulagem está no ponto. 3. Indutância, se a máquina tiver esse recurso. Esse ajuste é mais comum em máquinas MIG mais modernas. Ele serve para suavizar o arco durante a solda. Com uma indutância mais alta, o arco fica mais estável e o cordão mais limpo, com menos respingo. Com uma indutância mais baixa, o arco fica mais agressivo, o que pode até ajudar em chapas grossas, mas costuma gerar mais sujeira.
Para quem está começando, o ideal é deixar em médio ou alto, principalmente quando for soldar chapas finas, porque isso ajuda bastante a evitar respingos e facilita o controle do arco. Em resumo, se você ajustar tensão, velocidade do arame e indutância da forma correta, você vai ter muito mais facilidade para controlar a poça de fusão, vai reduzir defeitos como respingos e porosidades, e sua solda vai sair muito mais bonita e eficiente. Esses 3 pontos são a base da regulagem na soldagem MIG-MAG. Depois que você entende isso, o resto fica muito mais fácil de aprender. Regulagem na prática, muita gente fica perdida, achando que é só ligar a máquina e soldar. Mas não é assim. Para conseguir um bom resultado, tem que seguir um processo simples, passo a passo. 1. Escolha o tipo e espessura da peça. O primeiro passo é saber o que você vai soldar. Por exemplo, uma chapa de 2 mm de aço carbono. Esse detalhe é fundamental porque tudo vai depender disso. A tensão, a velocidade do arame, tipo de gás, se for o caso, e até a posição da solda. 2. Consulte a tabela de regulagem. A maioria das máquinas MIG-MAG vem com uma tabela de regulagem, normalmente fica colada na parte de dentro da tampa ou no manual. Essa tabela te dá uma ideia inicial de qual tensão e qual velocidade de arame usar, de acordo com o material e a espessura. Não é um valor fixo, mas já te coloca no caminho certo para começar os testes. 3. Comece com valores médios. Em vez de já colocar no máximo ou no mínimo, comece com o valor intermediário indicado pela tabela. Por exemplo, se a tabela recomenda 16 a 18 volts para 2 mm, começa com 17. E a mesma coisa para a velocidade do arame, começa no meio da faixa sugerida. 4. Faça testes em peça de sucata. Antes de soldar direto na peça final, pegue uma chapa de sucata com espessura parecida e faça testes. Nessa hora, você observa o formato do cordão, se está muito alto ou muito raso, se a solda está penetrando bem, e principalmente se não está respingando demais ou falhando o arco. 5. Observe a penetração e a aparência do cordão. Uma boa solda tem que ter penetração, ou seja, ela derrete o suficiente para unir bem as peças. O cordão também tem que ter uma aparência contínua, sem buracos, sem porosidade e com o perfil certo, nem muito alto nem muito afundado. Se perceber que está faltando fusão, ajuste um pouco a tensão ou a velocidade e testa de novo. 6. Use a técnica do som, o zumbido. Um jeito simples de saber se a regulagem está boa é pelo som da solda. Quando está bem regulado, o som da solda fica suave e contínuo, tipo um zumbido, ou aquele som de fritura de bacon. Se o som estiver estourando demais, ou falhando, é sinal de que alguma coisa está errada na regulagem. 7. Grave seus testes. Se puder, filme sua solda com o celular. Isso ajuda muito depois, para você analisar onde errou, se a mão estava tremendo, se a distância da tocha estava errada, ou se o cordão ficou oscilando. Ver o que você fez é uma das melhores formas de aprender mais rápido. No final das contas, o segredo da regulagem é simples. Ajustar, testar e observar. Porque solda é prática e paciência. Quanto mais você faz, mais você entende como a máquina responde e o que precisa ajustar. Não tem fórmula mágica. Tem observação e prática constante. Quando a gente começa a soldar, é comum cometer alguns erros, e o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que o problema está na regulagem ou na preparação da peça. Então aqui vão alguns erros muito comuns de quem está começando e o que fazer para evitar. 1. Usar tensão alta demais em chapa fina. Esse é um dos erros mais frequentes. Você pega uma chapa fininha, de 1,5 mm ou 2 mm, e coloca muita tensão na máquina. O resultado? A peça fura. O arco fica quente demais, e o metal não aguenta. O ideal aqui é manter a tensão mais baixa, entre 14 e 17 volts para a chapa fina. Sempre começa testando numa sucata antes de ir para a peça final. 2. Não ajustar a velocidade do arame e culpar o equipamento. Muita gente acha que o problema é a máquina, mas na verdade o erro está na velocidade do arame. Se o arame sai rápido demais, o som da solda fica batendo e o cordão vira uma bagunça. Se sai lento demais, o arco apaga e o arame gruda. É preciso ajustar até o som da solda ficar limpo, aquele barulhinho de fritura de bacon. Não é culpa da máquina, é falta de regulagem certa. 3. Não limpar a peça antes de soldar. Outro erro básico: soldar com a peça suja. Tinta, ferrugem, óleo, gordura, tudo isso contamina o cordão e enfraquece a solda. Mesmo que a solda cole, a qualidade fica péssima. O certo é lixar ou escovar bem a área da solda antes de começar. Uma boa limpeza evita a porosidade e garante uma fusão de verdade.
4. Tentar copiar a regulagem de outro soldador sem considerar o material. Às vezes o cara vê alguém soldando bonito e pergunta: qual regulagem você está usando? Aí vai lá e tenta copiar igualzinho. Mas não dá certo, porque cada solda depende do material, da espessura, da posição, do tipo de arame. Não adianta copiar sem entender o contexto. A regulagem tem que ser adaptada ao seu trabalho, não ao do outro. Conclusão: esses erros são normais no começo, mas a diferença entre quem evolui e quem trava é simples. Quem aprende com os erros e ajusta, cresce. Quem insiste sem observar, empaca. Solda exige atenção aos detalhes, e quanto mais você observar e testar, mais vai dominar o processo. Bônus: dica para quem quer aprender rápido. Use um caderno ou bloco para anotar suas configurações favoritas, material, tensão, velocidade e resultado. Grave vídeos curtos dos seus testes. E, claro, se quiser aprender tudo com método, você pode baixar o meu e-book Os 7 Princípios da Soldagem 2.0, que agora vem com um mini treinamento prático em vídeo, explicando passo a passo como dominar a solda. Se você quer sair do básico e avançar com segurança, clica no link da descrição e garante o seu acesso. O conteúdo é direto, prático e já ajudou centenas de iniciantes a evoluírem rápido na soldagem. Curtiu esse vídeo? Deixa o like. Comenta aqui se você quer um vídeo sobre como fazer a solda MIG ficar bonita e sem respingos. Se inscreve no canal Primo Solda e ativa o sininho porque aqui a gente vai do zero ao avançado na prática. Tamo junto, soldador fogo alto. Até o próximo vídeo.